Você já percebeu que Deus, às vezes, confirma uma verdade não com barulho, mas com um detalhe pequeno, quase invisível, que só aparece para quem está disposto a olhar de perto. E é por isso que essa história mexe tanto, porque ela não vem como espetáculo, ela vem como sussurro da terra, como se o chão dissesse algo que a gente não consegue controlar. E hoje eu quero te levar para Jerusalém. Não para Jerusalém turística, mas para Jerusalém de camadas, de séculos empilhados, onde cada pedra guarda uma memória. E o que aconteceu ali em 2025 parece simples, mas é o tipo de simplicidade que desarma o cético e fortalece o cansado, porque toca num detalhe que muitos chamavam de enfeite, e por trás dele existe um abismo. E se o Evangelho descreveu o lugar do sepultamento com precisão demais para ser apenas poesia, então a pergunta deixa de ser curiosidade e vira confronto. Existe um lugar que o mundo inteiro aponta quando fala do sepultamento de Jesus, um lugar carregado de disputa, tradição, peregrinação e controvérsia. Só que a pergunta séria não é o que o lugar significa hoje. A pergunta séria é o que existia ali no século I, antes de qualquer construção posterior, antes das camadas visíveis. Porque se a história é real, ela aconteceu num chão real, num cenário real. E a memória daquele cenário deixa marcas mesmo quando o tempo tenta apagar. E é aqui que o Evangelho de João se torna perigoso, porque ele não tenta soar poético. Ele soa como alguém lembrando de um detalhe que viu e que não precisava estar ali. E João 19:41 solta uma frase curta, quase casual. Havia um jardim, e quando um texto antigo arrisca um detalhe assim, ele está apostando que aquilo existia. Jardim não é uma palavra neutra. Ela cria imagem, cria cheiro, cria atmosfera. E se ela estiver errada, vira um ponto fácil de ataque. Porque perto de uma execução romana, muita gente imagina poeira, pedra, pressa, medo e humilhação. Não imagina um lugar cultivado. Não imagina silêncio verde. E por isso, durante muito tempo, críticos trataram esse detalhe como escolha literária, como enfeite, como tentativa de deixar a narrativa bonita. Só que João não escreve como quem enfeita. Ele escreve como quem testemunha. Ele encaixa a frase e segue, sem explicar, sem justificar, sem tentar convencer. E quando alguém escreve assim, o detalhe fica ainda mais suspeito, não de mentira, mas de realidade, porque a realidade costuma ser descrita desse jeito simples e específica. Aí entra 2025 e entra um tipo de evidência que não grita, mas permanece. Porque a Terra tem uma memória que não depende do que as pessoas dizem. Pesquisadores trabalhando abaixo das camadas atuais relataram sinais compatíveis com o cultivo antigo naquele entorno. E o caminho para isso não foi placa, nem monumento. Foi pólen. Partículas microscópicas que plantas deixam como assinatura e que podem ficar preservadas por tempo impressionante. Pólen não é opinião, não é boato, é rastro. E quando você encontra um padrão de pólen específico, você começa a reconstruir o tipo de vegetação que existia ali, e de repente uma palavra do Evangelho que parecia detalhe ganha peso, porque ela encosta num tipo de dado que não pede licença para existir. Quando você ouve encontrar um pólen, você pode pensar que isso é pequeno demais para importar, mas é aí que muita gente erra. Porque o pequeno é justamente o que atravessa os séculos sem depender de propaganda. O pequeno não precisa se defender. Ele só está lá esperando alguém medir com calma. E os relatos falaram de sinais compatíveis com plantas cultivadas. Oliveiras e videiras, elementos que fazem sentido com a palavra jardim no contexto da Judeia. Eu não estou te vendendo um carimbo definitivo. A arqueologia não funciona assim. Mas eu estou te mostrando uma coincidência forte demais para ser ignorada com deboche.
E quando uma coincidência desse tipo aparece, ela não obriga a fé, mas ela constrange a arrogância. E isso já muda muita coisa. Fé não é depender de notícia. Fé é confiar na palavra. Mas notícia pode funcionar como lembrete. Lembrete de que o texto bíblico não flutua no vazio. Ele pisa em chão, ele descreve lugares, e lugares deixam vestígios, mesmo quando a história vira ruína, e se havia um jardim ali. Então a cena do sepultamento não aconteceu num cenário genérico. Ela aconteceu num ambiente real, com vida ao redor da morte. E isso mexe com a imaginação de um jeito que dói, porque você começa a sentir a humanidade daquele dia. A pressa, a dor, o medo, o peso do sábado chegando, e ainda assim, perto de uma rocha e de um túmulo novo, havia um jardim, como se Deus colocasse um sinal silencioso de vida antes do domingo. Para um judeu do primeiro século, jardim não é só planta. Jardim é imagem de começo, é lembrança do Éden, é memória de um lugar onde tudo foi perfeito e se perdeu. E João coloca o sepultamento numa moldura que conversa com a história inteira. Porque o Evangelho não está contando apenas uma morte, está preparando um recomeço. E aqui está o ponto que poucos consideram. Símbolos só ficam tão fortes quando são sustentados por realidade. E se o jardim existia, o símbolo não precisou ser inventado. Ele simplesmente apareceu. Porque o cenário era assim. E a teologia se encosta no concreto sem precisar forçar. Isso é poderoso e é perigoso para quem gosta de reduzir tudo a mito. Porque mito é confortável. Mito não cobra resposta, mas um Cristo real, num lugar real, num chão real, exige posição. E olha como isso fica ainda mais intenso quando você lembra de outra cena. João 20:15. Maria confunde Jesus com o jardineiro. Muita gente lê isso apenas como desespero, e é desespero mesmo. Mas pensa comigo, ela está num jardim. Então, a confusão não é aleatória, ela é plausível, humana. E o texto ganha textura, como se os detalhes se encaixassem não por roteiro, mas por memória, por cenário, por coisas simples que estavam ali. E é isso que mais assusta, porque um escritor inventando poderia escolher qualquer coisa, mas um escritor lembrando descreve o que viu, e às vezes descreve até o que não parece importante. E o jardim vira esse tipo de detalhe, um detalhe que não foi colocado para convencer, mas que séculos depois pode se tornar exatamente o tipo de coisa que convence. Eu não vou romantizar arqueologia. Existe discussão séria sobre camadas, interferências, reconstruções e leituras. E a gente precisa ser honesto. Mesmo assim, o que importa é o padrão. E o padrão é que o texto bíblico várias vezes acerta detalhes pequenos que ninguém ganharia nada inventando. E quando isso acontece, o efeito não é fim do debate. O efeito é a história estar mais perto do que você pensava. E isso muda o jeito como você lê, porque você para de tratar o Evangelho como ideia abstrata e passa a enxergar como relato, com lugar, com geografia, com cheiro, com pressa, com pedra, com jardim. E quem já esteve cansado de fé superficial entende isso na hora, porque a alma não quer só discurso, ela quer verdade que aguenta o tempo. Agora eu te faço uma pergunta que pesa. O que você faz quando uma evidência pequena encosta numa palavra antiga e faz sentido? Você usa isso como arma para brigar, ou usa como convite para voltar, para rever, para reconsiderar, para se aproximar, porque o objetivo não é ganhar comentário, é ganhar alma, é restaurar gente. E às vezes o que puxa alguém de volta não é um sermão, é um detalhe. Havia um jardim e depois a terra sussurra. Havia sinais de cultivo. Deus sabe como alcançar pessoas. E às vezes ele faz isso com pólen, com grão microscópico.
para mostrar que Ele governa até o invisível. Então, se isso te fez enxergar o Evangelho de João com outros olhos, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Foi o detalhe do jardim em João 19:41, ou foi a ideia de que Deus pode deixar pistas reais em camadas que ninguém consegue manipular? Obrigado por assistir até o final. Deus te abençoe e te guarde, e que essa palavra te fortaleça em silêncio, do jeito que a verdade sempre fortalece.